Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um Livro Livra, falando hoje sobre o poder da paciência com o M.J. Ryan. E esse momento que nós estamos nesse momento que nós estamos fazendo essa leitura, a gente está no capítulo 1, falando justamente de como essa virtude antiquada pode melhorar a sua vida. Sábios são aqueles mais idosos que têm a paciência como algo que parece só vem com a idade, né? Com a maturidade. E eu fico vendo algumas coisas que têm acontecido no meu dia a dia, na minha vida, e eu estou muito feliz pelo fato de eu estar me tornando uma pessoa muito, mas muito paciente. Mas ao mesmo tempo a gente ficava ficando triste porque a gente entende que a paciência ela está atrelada à maturidade também, né? A maturidade. E que maturidade não está atrelada à idade, né? Porque tem muita gente nova matura e tem muita gente velha e imatura. E aí, mas aqui necessariamente ela está falando sobre a questão do autocontrole. E autocontrole tem a ver com inteligência emocional. Ela cita o seguinte, que a paciência nos dá autocontrole, capacidade de parar e usufruir mais plenamente o momento presente. Ou seja, pessoas pacientes, elas conseguem apreciar a trajetória, elas conseguem absorver coisas mais profundamente por estarem focadas no momento presente, no processo. E ela diz mais aqui, que a partir daí, nos tornamos capazes de fazer escolhas sábias. A paciência nos ajuda a ser mais amáveis com os outros, mais confiantes nas circunstâncias de nossas vidas e mais capazes de obter o que queremos. Ela diz o seguinte, que nós acabamos com um pouco de inteligência emocional, com mais corpo presente no momento, a gente começa a perceber detalhes que se a gente estivesse numa velocidade um pouco maior, nós não teríamos essa capacidade. E ela cita a questão do amor, né? Ela fala que a partir desse comportamento mais focado no momento presente, a gente passa a ser mais amáveis com as outras pessoas que convivem conosco. E também conseguimos obter mais sucesso em busca daquilo que nós queremos, porque nós estamos estritamente atentos a todos os detalhes. Então, nesse primeiro momento, ela menciona isso. Aí vem aqui o segundo texto que ela fala sobre mantenha-se firme, o poder da persistência, né? Aqui ela cita que quando você é uma pessoa paciente, você compreende não só os seus benefícios, suas vitórias, suas conquistas, mas também você passa a verificar que aquela derrota, aquele lado ruim, aquilo que te aconteceu que não estava dentro da tua expectativa, daquilo que você planejou acontecer, quando você tem a paciência, você tem a inteligência emocional, você consegue converter esse momento que poderia ser um momento de fracasso em um momento de crescimento, em um momento de ganho, em um momento que vai servir de base para a próxima etapa, para a próxima tentativa. Ela menciona um exemplo clássico aqui, que é do Walt Disney, né? Ela fala o seguinte, que imagina só se ele tivesse desistido logo no começo. Ele tentou 302 vezes conseguir um financiamento para ele construir a Disneylândia. Então, a pessoa ela tentar 302 vezes é uma pessoa persistente, é uma pessoa que realmente confia na sua intuição, que é uma pessoa que realmente confia no seu projeto, a ponto de bater essas 302 vezes na porta de muitos para pedir esse financiamento. E ela diz que assim aconteceu com George Lucas, que utilizou seu próprio dinheiro para construir o filme, a produção Guerra nas Estrelas, porque ninguém acreditava no tal projeto. E quando ele consegue finalmente lançar o filme dele,
ele está completamente falido, né? Ele não tem mais um centavo nem para frente nem para trás. E isso foi justamente esse motivo que acabou fazendo ele ficar rico, porque ele não tinha nem como vender os direitos do filme e nem teria como dar continuidade nos próximos filmes. Então foi justamente a partir desse momento, dessa escassez financeira e com a paciência que ele conseguiu enriquecer, segundo o que está relatado aqui. E ele diz o seguinte: perseverar pacientemente apenas, apesar de todos os obstáculos, né? Perseverar pacientemente não significa obrigatoriamente que conseguiremos obter incríveis recompensas que nem os dois, o Walt Disney e o George, né? Que colheram, né, grandes resultados. Então, nesse momento agora, a gente vai começar a falar sobre a questão, a gente acabou de falar sobre a importância de você ter paciência e perseverar naquilo que você acredita, naquilo que você tem como verdade, nos seus projetos. Quem tem que acreditar nos seus projetos é você mesmo. Você em primeiro lugar, depois o restante. E se você precisar do restante, se você precisar de financiadores, aí você vai ter que trabalhar um pouquinho mais para poder convencer as pessoas de viabilizar esse seu projeto. Mas se você tiver condições financeiras, você só se capacite e bote para frente, bote para acontecer. E faça tudo com muita paciência, tranquilidade. Não tem ninguém botando faca no teu pescoço, te pressionando. Isso é muito importante. Sem motivos para estressar, o poder da serenidade. Eu estou bem aqui, eu estou bem nesse momento, bem zenzona mesmo. A paciência também nos proporciona paz de espírito. Quando cultivamos o nosso estado interior, se assemelha mais a um lago tranquilo do que um rio turbulento. Em vez de ficarmos com raiva, em pânico, ansiosos, nas inevitáveis situações de estresse, um voo cancelado, um prazo final perdido por um colega de trabalho, o marido ou a esposa que se esquecem de fazer algo que lhe pedimos, nós nos tornamos capazes de analisar as situações por uma perspectiva que nos permite manter a serenidade. Adotando essa atitude, em vez de sermos desagradáveis, resmungando, reclamando, aborrecendo todos que nos cercam, passamos a ser pessoas com quem os outros podem contar sempre que precisarem. Isso aqui é muito interessante, porque é tão bom quando a gente está perto de pessoas que não reclamam, pessoas que pensam positivos, pessoas que tudo tem uma solução, ou aquelas pessoas do bora, bora, né? A pessoa do bora, bora, que eu digo assim, eu gosto muito dos bora, bora. Pessoas que estão ali para esperar, para te ajudar, para te acolher, para te proteger. Pessoas que têm paciência de fazer você compreender aquilo que não é fácil para você compreender. E isso não tem algo que explique facilmente, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu era uma pessoa que eu não tinha paciência de explicar as coisas, não gostava de explicar as coisas. Eu achava que a pessoa tinha que ser inteligente, tinha que ser rápida, tinha que ser ágil, tinha que dar conta, tinha que trabalhar no mesmo ritmo que eu. E eu imagino o quanto não era ruim conviver comigo mesma, porque eu sou uma pessoa que eu não sei levar pressão, né? Em certas coisas eu não sei levar pressão, e graças a Deus eu não levo pressão de ninguém. Mas hoje eu não levo pressão de ninguém. Antes eu era como uma panelinha de pressão, vou aquecer um pouquinho, era desse jeito. Mas hoje em dia, amigo, pode aquecer, pode botar em fogo alto, fogo baixo, pode congelar, pode descongelar. Eu estou totalmente tranquila, totalmente em posse do meu mental. Então eu sei me controlar, eu sei me proteger, eu sei me distanciar. E isso tudo não foi fácil aprender. Tenho 42 anos hoje em dia.
E levei muito tempo para me tornar essa pessoa paciente, essa pessoa que preza pela paz de espírito, né? E graças a Deus, costumo dizer, se você está disposto a viver uma vida de plenitude, confesse tudo aquilo que está errado, entregue tudo, bote tudo na mesa e elimine da sua vida, para que você consiga chegar no momento, no auge. Eu acho que o auge da vida é você ter fé, você ter paz, você ter o que comer todos os dias, onde morar, ter um refúgio para descansar, recarregar, ter uma família linda, que você se sinta amado e possa dar o seu amor, e você se sentir seguro, né? Você se sentir seguro. Então, assim, para mim, hoje, se eu pudesse pedir alguma coisa para Deus, eu pediria coisas como essas que eu citei, que talvez eu ainda não tenha. E o resto tá tudo certo. E a paciência, ela é muito responsável para eu ter esse entendimento hoje. Porque, é como eu disse para vocês, existem livros que livram. E esse livro, ele foi um dos livros que veio no momento certo, ele veio me ensinar as coisas certas para que eu chegasse a esse momento que eu me encontro hoje como pessoa. E uma pessoa que tem total domínio das suas faculdades mentais. Eu tenho hoje isso só porque eu resolvi me conhecer, eu resolvi reconhecer tudo aquilo que eu precisava melhorar e não sosseguei enquanto eu não fui buscar essa melhoria. E aí ele diz sobre isso, né? Confiamos na capacidade que temos de lidar com situações que se apresentarem, e essa confiança nos dá grande paz de espírito. Então, assim, não tem preço. Não tem preço. Esse estado de espírito é algo que, se pudesse vender dentro de uma farmácia, não digo de loja, não digo de boutique, nada, dentro de uma farmácia, em um vidrinho, seria um dos medicamentos mais caros. Seria uma das coisas mais caras. E pior, que muita gente ainda acha que o segredo está lá na farmácia. E quando eu falo farmácia, eu falo de um modo que é um ambiente que possui medicações para tratar problemas de saúde. Mas não necessariamente seria esse tipo de farmácia, porque esse estado de espírito, o nome já está dizendo espírito, ele tem a ver com paz interior. E, gente, paz interior só se tem quando se tem Deus no coração. Não estou aqui falando de religião, não estou aqui sendo religiosa, estou aqui apenas dizendo que quando você encontra o centro da sua vida, a sua coluna, aquilo que realmente importa, antes de qualquer coisa no mundo, você entra nesse estado de paz, de mansidão. E gosto da palavra autocontrole, ele voltando para o texto, porque para mim é sinônimo de paciência. Com paciência nós nos encontramos, nós nos controlamos, em vez de deixarmos dominar por nossas emoções. Temos total liberdade interior para escolher como reagir a determinadas situações que nos acontecem. A paciência é como uma quilha de um barco. Ela nos permite manter a estabilidade nos mares mais revoltos da vida, enquanto continuamos a nos mover em direção a que desejamos. Existem pessoas, assim como eu já fui um dia, que se desesperam por tudo, que pegam um diagnóstico de um médico e que o problema já existe, né? Essa pessoa ainda dá uma dimensão maior do mundo para esse problema, aumenta esse problema e se entrega para esse problema. Tem pessoas que recebem um diagnóstico médico, elas já compram um caixão, ela já encomenda a pessoa que vai chorar lá e ela já até paga logo a pedra, a lápide lá, faz logo a frase. Tem gente que se entrega, tem gente que se entrega para tudo. Eu estou sendo bem radical mesmo. Existem pessoas que não, que pegam aquela situação, pegam o impacto, é óbvio, né?
afeta a sua vida, mas analisa, observa e diz, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou enfrentar esse meu problema dessa forma, porque não vai adiantar desespero, não vai adiantar chorar, não vai adiantar querer morrer antes do tempo, não vai adiantar nada, porque tudo tem seu tempo, sua hora, porque nada depende diretamente da força do nosso braço, porque tudo isso passa por um poder maior, então nós temos que ter paciência. É bom ter paciência. O poder da aceitação. A paciência também nos ajuda a aceitar obstáculos do caminho e nos permite reagir aos desafios do cotidiano com coragem, força e otimismo. Um negócio perdido, decepção no amor, a incapacitação séria e preocupações financeiras são alguns dos problemas que talvez tenhamos que enfrentar ao longo da vida. A aceitação que vem com a paciência também nos ajuda a compreender que os outros, por entender que, como os seres humanos, todos nós temos limitações. A paciência nos dá capacidade emocional de reagir com bondade e sentir compaixão. Falamos agora há pouco, né, a questão da impaciência em tratar com pessoas que pensam de maneira diferente, ou mais lenta, ou mais aceleradas, enfim. E é que ele fala justamente dessa compaixão, desse entendimento, dessa compreensão entre os seres humanos. E é fácil ser tolerante quando tudo está bem, mas demonstrar a paciência quando as coisas não são do jeito que queremos. Revelamos a nossa melhor dimensão como seres humanos. Acabei de dizer isso. Acontecem coisas na nossa vida que fogem do nosso controle e a maneira como nós reagimos é que nos diferencia como seres humanos. Na sequência ele fala, da paciência é uma virtude tão valiosa que todas as religiões nos oferecem exemplos a seguir. Gente, isso aqui é lindo, é real. Todo lugar, vai procurar toda a lista de religiões, todas elas falam da paciência. A Bíblia fala da paciência, o Buda fala da paciência, o Novo Testamento, o Velho Testamento utiliza o Jó como personificação da paciência. E assim vai, assim tem uma série de coisas. Na parte do Novo Testamento fala da inspiração de vida através da vida, do sacrifício de Jesus Cristo, né? Enfim, tudo isso está relatado em vários tipos de crença. A impaciência também está relatada como um hábito, porque assim como você tem o hábito de ser paciente, você também desenvolve o hábito de ser impaciente. E que tal a gente desenvolver o hábito só de ser paciente, né? Para mudar o hábito, precisamos ter motivações, pela certeza de que um novo comportamento trará mais recompensa a nós. É o que eu estou dizendo. Se você vai ter o trabalho de se tornar uma pessoa paciente, a partir de sua descoberta interior, a partir do seu autoconhecimento, a partir do desenvolvimento da sua inteligência emocional, então se você vai ter que ter este trabalho, que seja para ser paciente e não para ficar alimentando sentimentos que vão aumentar ainda mais a sua impaciência. Gente, porque impaciência é o caos da realidade. Quando você é impaciente, uma palavrinha só vira uma confusão maior do mundo, porque os entendimentos ficam turvos e confusos de ambas as partes. Às vezes, a sua falta de paciência faz com que você coma uma carne crua demais. Às vezes, a sua falta de paciência faz com que você coma, você acelere o processo do crescimento do bolo, o negócio sola. E estou levando isso, fazendo uma paralela com a vida mesmo. Quantas e quantas vezes a gente abortou, a gente deixou de viver momentos de graça, de glória na nossa vida, porque a gente foi impaciente, a gente se antecipou, a gente se acelerou, a gente não deu tempo ao tempo. Eu falo muito sobre a questão de relacionamento, até citei ontem. Às vezes a gente tem tanta pressa,
e a gente atropela etapas, a gente não conhece a família do outro, a gente não conhece a rotina do outro, a gente já entra na vida das pessoas querendo mudar tudo, querendo mudar o sofá de lugar, a cadeira de lugar, e não entende, não consegue entrar no ambiente, ter paciência, analisar, apreciar e entender que aquele novo ecossistema, você pode fazer parte dele, e não necessariamente você tem que fazer o que? Modificar esse ecossistema para poder você achar que ele servirá a ti. A paciência, ela te dá essa maturidade, essa sabedoria de que não somos nós que temos que ser servido, né? Nós que temos que servir. Nós que temos que servir muitas das vezes. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência. É que nem você entrar numa academia e uma semana você quer estar com a bunda grande, com a perna dura, com um braço top, sem balançar nada. E você vai uma semana. É como você tomar café sem açúcar. Você toma o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro já não quer mais saber. Meu irmão, tira esse negócio ruim daqui. Você não tem a paciência de acostumar, de tentar passar pelo processo todo. E você atropela as fases. Eu aprendi muito com uma parábola que eu ouvi, tá com tempo, né? Tá com tempo. Eu ouvia, mas não praticava. Até o dia que eu realmente passei a praticar e a falar sobre isso. Que é quando a gente tá passando por uma poça de lama e pisa na poça de lama. A reação de muita gente é pegar esse sapato sujo e largar água no sapato para tentar limpar, se livrar logo daquela lama. E muitas das vezes acaba estragando, né? A sandália, o sapato e tudo mais. E sábios são aqueles que esperam secar aquele barro, aquela lama, depois pega uma escova seca, vai lá, retira todo o excesso e a sua sandália fica nova e você não estragou a sandália. Então, que a gente tenha um pouco mais de paciência e que todas as vezes que algo tirar a nossa paciência, a gente lembre dessa historinha, né? Do pisar na lama e esperar o tempo de secar para poder limpar. Isso é muito importante. E um outro ponto, que se a gente for deixar, a gente passa aqui muito tempo só nesse capítulo, mas a gente já está avançando. E um outro ponto é falar sobre a maneira como você passa a ser enxergado pelas outras pessoas que convivem com você. Algumas pessoas, a opinião delas não importa, né? Você tem que aprender a lidar com todo tipo de gente. Tem gente que vai só te criticar, tem gente que não consegue, e aí por não conseguir começa a te criticar para poder denegrir tua imagem, para poder fragilizar a tua nova postura, etc. Mas isso aí você aprende com o tempo, como lidar com esse tipo de pessoa. Se afasta, ignora. Mas voltando aqui ao assunto, a paciência ela é algo que ela transborda de você. Então, quando você realmente, verdadeiramente se torna uma pessoa paciente, você atrai pessoas para perto de você, você atrai energia positiva para você e as pessoas têm o prazer de estar pertinho, de estar querendo, de estar querendo te ouvir. A pessoa tem aquela vontade de querer saber da tua sabedoria oriunda da paciência. E isso é tão bom quando tu vira uma referência de sabedoria, de calma. Eu conheço algumas pessoas que, meu pai do céu, eu amo estar perto delas, porque cada vez que ela abre a boca, parece que eu estou falando com, sei lá com quem, de tanta sabedoria, de tanta tranquilidade, de tanta paciência, e isso é algo que a gente quer ter perto, então que a gente se torne, cada dia que passar, pessoas que atraem, né? Pessoas que as outras pessoas querem estar próximo, porque transmite sabedoria, transmite paciência, transmite verdade, transmite segurança. Não há nada pior do que você estar em um ambiente onde tu tem que desconfiar de tudo, de todos, onde tu tem que seguir aquela pressão, aquele negócio, aquela agonia. Bora, faz isso, faz aquilo. Cara, quantas e quantas vezes eu não fui assim? Meu pai do céu, glória a Deus, meu pai, porque eu mudei.
Porque a minha vida hoje é isso aqui, é só isso aqui, é só esse ambiente de paz, de tranquilidade. Daqui eu consigo fazer absolutamente tudo que vocês possam imaginar. Eu consigo resolver uma coisa numa cidade, uma coisa na outra cidade, outra na... Porque está tudo sob controle, porque existe paz, existe paciência, existe autocontrole, existe inteligência emocional. E isso eu não nasci com isso, eu aprendi, eu resolvi ter, eu fui buscar. Então, que vocês aprendam de alguma forma um pouquinho comigo nesse momento que nós estamos tendo todos os dias do livro Livra. Aprendam, vão buscar a paz interior que excede todas as coisas. E é isso. Um grande beijo e até mais.